Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todos os anos, e só para contextualizar, o Provedor de Justiça apresenta à Assembleia da República o relatório anual de atividades. O Estatuto Constitucional do Provedor de Justiça impõe que todos os anos seja feita aos portugueses, através dos seus representantes na Assembleia da República, uma prestação de contas do trabalho da Provedora de Justiça. Mas o mandato do Provedor de Justiça tem duas dimensões. As questões gerais, que dizem respeito à apreciação das queixas que chegam à Provedora de Justiça, mas no escopo da sua vocação constitucional, ele é também, ou ela, neste caso, guardiã do Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura e outros atos cruéis, degradantes e/ou desumanos. Relativamente às queixas apresentadas, há que contextualizar o documento que nos foi apresentado pela Sra. Provedora. O ano de 2020, como sabemos e como é consabido, foi especialíssimo. Na Provedoria de Justiça entraram no ano passado mais de 11.500 queixas, um recorde histórico desde a criação da instituição. Curiosamente, uma boa parte destas queixas estavam diretamente relacionadas com a pandemia. Os temas Covid prefizeram 22% do total dos problemas que chegaram à Provedora. Interessante ainda é constatar que a Provedora foi chamada muitas vezes a esclarecer dúvidas e a prestar esclarecimentos aos cidadãos. E não falamos apenas de direitos de liberdade, falamos, além destes, de problemas. Para além destes, os cidadãos procuraram acorrer à Provedora de Justiça a propósito de outras dimensões da sua vida, do trabalho à família, da escola ao comércio, das empresas à cultura, das deslocações ao convívio social, o que revela uma inegável falta de planeamento da gestão da pandemia por parte do Governo, quando é ou tem de ser a Provedora de Justiça a fazer este trabalho. Cresceram ainda de forma significativa o número de queixas em matéria de saúde, habitação, educação e serviços públicos. E curioso que, enquanto os outros serviços essenciais continuavam a trabalhar, os serviços ou na administração pública, encontramos sempre nos serviços públicos um entrave. Mas a resolução caso a caso destes problemas não deve impedir-nos de pegar neste relatório e repensar as questões de sistema. É preciso tirar ilações de tudo quanto nos trouxe a Provedora de Justiça neste relatório. A pandemia, que hoje, embora controlada, ainda não acabou, só colocou a nu as enormes fragilidades do país que, parecendo meramente conjunturais, são, sabemos, verdadeiramente estruturais. E por falar em fragilidades estruturais do sistema, quanto à dimensão do Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura, atos cruéis e desumanos, a Provedora de Justiça trouxe-nos alguns dados para reflexão no trabalho de monitorização que fez junto dos estabelecimentos prisionais, junto dos centros educativos para jovens que, devido à sua idade, são criminalmente inimputáveis, e aos centros de instalação temporária para imigrantes. O Governo e a Assembleia da República não poderão deixar de responder ao repto que a Provedora de Justiça nos deixou. Relativamente ao Parque Prisional Português, que carece de uma reestruturação para evitar condições desumanas e degradantes. E por falar nisto, onde é que estão os 5 novos estabelecimentos prisionais que estão previstos desde 2017? Como é que temos feito face ao problema da escassez de recursos humanos, que hoje compromete e muito o desenvolvimento das atividades essenciais nos estabelecimentos prisionais? Com a pandemia, nas prisões, como aliás no resto dos outros contextos, suspenderam-se os projetos de oferta ocupacional, as aulas presenciais e a formação profissional, pelo menos onde as havia. E nas restantes, como é que estamos a reinserir os nossos reclusos? Mais do que punir, os nossos estabelecimentos prisionais devem estar altamente vocacionados para reintegrar a pessoa na sociedade, para que não volte a cometer crimes, para que esses recursos públicos que aplicamos nas nossas cadeias sejam vistos e sejam aplicados como um investimento sério para uma sociedade mais justa e mais evoluída. Permita-me, Sr. Presidente, para concluir, uma nota final à Sra. Provedora de Justiça, a Dra. Lúcia Amaral, pela forma competentíssima e independente como exerceu este seu mandato de 4 anos. Muito obrigada.